Espera. Pronto, né? Já está gravando. Bem, pessoal, bom dia oficialmente, né, a todos e a todas. Estamos iniciando mais um encontro síncrono, o nosso quarto encontro síncrono, né, desse semestre 2021.1, né? Pronto. E aí, hoje a gente vai ter um momento, né, para discutir um pouco sobre classificações de pesquisa, né, uma temática muitíssimo importante. Então, hoje a professora Pétala, né, vai fazer essa exposição, né, teremos algumas dinâmicas que ela vai explicar direitinho para vocês. Já pedimos para você, o professor Theo já até colocou lá no chat, né, o nome para a presença, não esqueçam disso. E aí eu já vou passar a palavra para você, Pétala. Fique à vontade. Tá bem. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Vamos conversar um pouquinho hoje, né, sobre classificação das pesquisas. A gente colocou alguns textos base, né, 2 textos. Agora acho que eu travei. Travei? Vocês me escutam? Tá normal. Apareceu já os Meu slides. Deus, tá tudo bem estranho. Tá estranho, também estou achando. Mas é a vida, né? O que não está estranho. Hoje, vamos lá. Então, a ideia é a gente dialogar mesmo, né? Não é uma aula, como a gente nunca faz, né? No grupo de pesquisa, e eu fiquei aqui, né, rezando, tá contando a quantidade de pessoas entrando, porque a nossa ideia hoje é fazer uma atividade, né, em grupos, então vamos usar a função, né, do trabalho em grupos do Zoom hoje, para que a gente possa refletir um pouquinho mais na prática mesmo, como que acontece essa questão da classificação das pesquisas e quais as influências que isso exerce, né, no produto final, né, no artigo e como que isso se dá na prática, né? Então, para que a gente tenha uma conversa teórica, mas já, né, visualizando isso na prática a partir da análise de alguns artigos. Então, de início, desde já, fiquem à vontade, todos, docentes, demais membros do grupo, para a qualquer momento me interromper, fazer acréscimos, certo? Para a gente ir conversando um pouquinho sobre isso. A ideia da gente conversar sobre classificação das pesquisas científicas, né, no âmbito do grupo, é a gente mesmo, né, sempre estar revisitando esse aspecto metodológico, né, da pesquisa, tendo em vista que é um conhecimento que ele nunca se esgota, né, e que é sempre importante a gente revisitar com o objetivo da gente sempre fortalecer, né, a consistência, a coerência, a robustez, né, de todas as nossas pesquisas. Então, metodologia, né, é uma temática que vai nos acompanhar, né, durante todo o nosso percurso acadêmico, não tem uma finalização, eu sinto muito se vocês acharam que a metodologia da graduação, né, era suficiente, quem está no mestrado e no doutorado também, que isso ia acabar, na verdade não, né, metodologia é algo que, para quem gosta e deseja pesquisar, é algo que a gente sempre vai revisitar, até porque é um campo de conhecimento muito vasto, né? Muito vasto. E além de ser muito vasto, é um campo de conhecimento que vem sofrendo muitas modificações, adequações, surgem novos métodos de pesquisa, né? Então, o nosso objetivo é fazer uma primeira aproximação com a temática, mas desde já a gente não vai esgotar esse conhecimento, né? E a gente também tem o objetivo de mais 2 reuniões, né, ainda esse semestre, em que vamos conversar especificamente sobre algumas abordagens, né? Mas, enfim, né? Então, hoje a proposta é a gente pensar nesse macro de classificação, entender como que as pesquisas se classificam, esse seria o nosso grande objetivo, entender o que influencia esse processo de classificação e além do que influencia o processo, quais as influências que a escolha, se é uma escolha, já coloco entre aspas, do método que vai ser abordado, quais são as influências que isso terá
no produto final, no processo, né? Então, entender como que isso é um conhecimento que se relaciona, que é interdependente e que a gente precisa ter isso muito claro, né? Porque dele depende, em grande parte, a qualidade das nossas produções científicas. E, além disso, além de entender esse macro da classificação, a gente vai conversar um pouquinho mais detalhadamente, né? Mas não, né, algo bem específico mesmo, porque de fato é um conhecimento que precisa de um detalhamento e muito possivelmente a gente vai retornar nisso, né, em alguns outros semestres, sobre duas classificações, que foram os textos bases que a gente postou para vocês. A classificação de acordo com o objetivo da pesquisa, que é a mais classicamente utilizada, sobretudo no contexto brasileiro, né? A gente também vai conversar um pouquinho sobre isso, o quanto que os livros e os autores de metodologia não nos ajudam muito, né? O quanto que isso, cada um fala de uma forma, cada um classifica de uma forma. E o principal, assim, a principal classificação que hoje eu enxergo como mais universal, que é a classificação segundo a abordagem. Essa sim a gente encontra isso um pouco mais, digamos assim, como ponto pacífico de discussão em quase todos os autores, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? E uma conversa mesmo, né? Em que grande parte vai ser produzida por uma atividade que a gente vai ter no meio do nosso encontro. Bom, para falar de classificação da pesquisa, sem sombra de dúvidas, um ponto de partida, sobretudo, né, me permitam, né, a gente tem aqui pessoas, né, de diferentes níveis acadêmicos, então, pensando no todo, no nivelamento desse conhecimento, trouxe inicialmente apenas essa retomada do conceito. Se a gente está classificando pesquisa, é importante a gente entender do que falamos, né? Então, em que consiste um processo de pesquisa e de onde provém esse processo de pesquisa. E aí eu sempre pego, de fato, né, o conceito do dicionário, né? Então, o Aurélio, o que é que nos diz acerca da pesquisa? O Aurélio, que hoje é o Google, né, gente? A gente só vai no Google e ele já mostra a definição lá do Aurélio do nosso dicionário. Então, pesquisa, né, tem duas definições, né, segundo o dicionário, que seria conjunto de atividades que tem por finalidade a descoberta de novos conhecimentos no domínio científico, literário, artístico, etc. E a segunda definição seria uma investigação ou indagação minuciosa. Esses dois, né, elementos conceituais, eles trazem uma síntese de dois aspectos fundamentais que caracterizam qualquer pesquisa, seja ela de qualquer tipo. O primeiro deles, né, chamando a atenção para essa segunda, então, uma investigação ou indagação minuciosa nos traz um aspecto importante, né, acerca da pesquisa, que toda pesquisa, ela demanda um método, né? Então, esse minucioso, essa investigação de acordo com o processo, com etapas, significa que a pesquisa, ela provém de um método científico. E todo mundo, né, lá nos ensinos médios da vida, com certeza viram aquela figurinha do método científico, como se tudo fosse estanque, né? Então, começa com uma investigação, hipótese, vai lá, prova, refuta, volta o processo. Não que aquilo esteja errado, apenas é uma simplificação do processo, né? Até porque, quando a gente fala em pesquisa, a gente está falando de um campo bem contingencial, com várias, né, elementos aí influenciando, e algo que cada vez mais ganha novas roupagens de acordo com as nossas vivências, porque esse método e esse planejamento, ele tem uma segunda característica fundamental que o primeiro conceito nos diz. Toda pesquisa tem uma finalidade, né? Então, a gente não faz pesquisa de forma aleatória, ou pelo menos não deveria fazer. Então, a finalidade do processo de pesquisa vai ser sempre responder a um problema de pesquisa. Então, a pesquisa, ela acontece porque existe um problema de pesquisa, e não o contrário, né? Então, a gente não vai buscar algo aleatoriamente dentro desse processo. Então, para mim, pesquisa se resume a duas características fundamentais: um método para responder a uma inquietação.
E esse método ele vai seguir toda uma ordem, né, lógica, robusta, metodológica, para que essa resposta seja confiável, né? Então, dentro desse método para responder uma questão de pesquisa, que seria a finalidade, a gente precisa ter algumas características fundamentais do processo de pesquisa, que seria a confiabilidade e a replicabilidade. A confiabilidade diz respeito a esse primeiro elemento, responder um problema de pesquisa, isso precisa ser confiável, e a replicabilidade diz respeito a esse segundo elemento, um método, né, em que ele seja compreensível, que ele seja objetivamente descrito, de modo que, se outras pessoas quiserem replicar, elas o consigam, né? E aí, por isso que isso vai ter muito a ver também com o produto final, como que isso é descrito. Então, entendendo, né, que a pesquisa é um processo de resposta a um problema de pesquisa a partir de um método, né, adequadamente descrito, a gente teria, né, como aspecto fundamental entender como que a pesquisa ela acontece na prática, né? E aí, sem sombra de dúvidas, isso é uma coisa que eu acho que nas reuniões do Kaizen é algo que quase todas as reuniões a gente fala. Investimento em planejamento, né? Para que a gente tenha confiabilidade e replicabilidade como resposta a uma inquietação, eu preciso gastar tempo nesse processo de planejamento. E esse processo de planejamento vai nos demandar, né, didaticamente falando, a resposta a 3 grandes perguntas. Tudo parte do problema, né? Como a gente viu, a pesquisa ela acontece por causa do problema. Então, a primeira pergunta que a gente responde quando a gente vai, né, realizar uma pesquisa é o quê, né? O que eu desejo pesquisar, que inquietação é essa? E aí, quando eu respondo esse o quê, né, eu estou delineando o meu tema, o meu objeto de pesquisa, a minha questão norteadora. Então, essa resposta ao quê é o nosso ponto de partida, né? A nossa segunda pergunta é para quê? Né? Então, para que eu vou realizar esse processo de pesquisa? Quando eu respondo a essa pergunta, eu estou delineando os meus objetivos. Então, é importante que a gente siga essas etapas, entendendo que esses delineamentos, eles possuem influências em cada um desse processo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu primeiro entendo o que, depois o para quê, para aí sim eu responder ao como, né? Então, como que eu vou realizar esse processo de pesquisa é quando a gente chega ao tema do nosso encontro de hoje, né? Então, os tipos de pesquisa. Por que fiz esse preâmbulo? Para que lembremos sempre que a classificação das pesquisas possui etapas prévias fundamentais. E a gente nunca, em hipótese alguma, deve começar o nosso processo de planejamento pelo terceiro passo. Então, eu não decido primeiro o tipo de pesquisa. Essa seria uma primeira reflexão fundamental. O tipo de pesquisa, ele é consequência de decisões anteriores. Acho que fica muito claro, né? E aí eu não quero dar muitas respostas, porque de fato, né, elas nem existem, né? E a gente vai refletir isso um pouquinho juntos, mas fica muito claro que o processo de planejamento de uma pesquisa é um processo em que eu vou precisar fazer escolhas e que essas escolhas elas têm influências, né? Então, queria refletir agora com vocês e queria escutá-los. Quais influências vocês acham que são mais importantes nesse processo de definição do tipo de pesquisa? O que vai influenciar, né, essa definição de eu fazer uma pesquisa quant, uma pesquisa quali? Que variáveis tem em jogo para essa escolha? É uma escolha? Quais são as influências que eu devo levar em consideração? Queria escutá-los. Se vocês pudessem citar aí uma influência, qual vocês destacariam? Podem abrir o microfone e falar no chat, como preferir. Que silêncio, né? Vou ficar falando aqui hoje. Local de coleta.
que mais? Eu acho que, Karine, eu acho que o quantitativo de coleta, né? O número. Número de sujeitos. Isso, a o sua número de população. sujeitos. Sim. Que mais? O que você busca responder com aquela pesquisa, talvez, Tamires destaca. Algo mais? Vamos pensar um pouco sobre isso. O que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Dentro dessas três coisas aí, o que vem primeiro, né? Será que o tipo de coleta e a quantidade de sujeitos vem antes da definição ou depois da definição? Será que o que você busca responder seria inicial ou também seria uma influência disso? Será que existiriam pesquisadores quantitativos e pesquisadores qualitativos, né? Deixando a discussão um pouco mais quente aí de coisas, né, que a gente vê aí no meio do mundo, né? Então, eu só faço pesquisa quant, e eu só faço pesquisa qual. Eu só uso questionário. Será que isso existe? Ou melhor, será que isso deveria existir, né? Porque existir existe, com certeza, né? Bom, gente, na verdade, né, a gente vai ver que é um processo interdependente, né? Então, não é que algo vem antes ou depois, as coisas devem acontecer num conjunto, né, ao mesmo tempo, mas sem sombra de dúvidas, há três elementos que se combinam. O tema e o objetivo, né? Então, o que e o para quê, que seriam as duas primeiras perguntinhas. E uma coisa fundamental é entender que um mesmo tema pode ter diferentes delineamentos, então eu posso pesquisar sobre segurança do paciente de diferentes e múltiplas formas que eu nem conseguiria listar todas elas, né? Principalmente atualmente, né, em que a gente tem vários métodos online de coleta também aparecendo. Então, seria um ponto de partida fundamental. Quando a gente entender, né, qual delineamento seria mais adequado para responder a esse objetivo e para este tema, isso também vai ser um processo que vai me gerar escolhas, né? Porque dentro de uma abordagem X ou Y, eu também vou ter muitas possibilidades, né? Então, mesmo que eu escolha fazer um estudo quant, como, né? Aí eu já vou ter outros grandes, é como se fosse um mapa mental em que cada ponto se ramifica muito, e muito, e muito, e esses processos de escolhas, eles vão ter influências, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, quando eu entendo qual o objetivo e escolho o método também vai demandar escolhas. Mas qual o tipo de estudo dentro dessa abordagem? Como que eu vou coletar esses dados? Como que eu vou analisar esses dados? E isso vai ter uma terceira influência, que é o produto final, né? Que é a forma de apresentação desses resultados. Então, a gente vai fazer um caminho inverso agora. A proposição é que a gente olhe para os resultados e compreenda como que isso foi antes. Vamos tentar compreender a cabeça do pesquisador, né, pelos resultados que ele apresenta. Então, a proposta agora é a gente fazer uma análise de artigos. Eu separei 3 artigos com o mesmo tema, mas com 3 abordagens distintas. E aí a gente vai se dividir em 3 grupos e vocês vão extrair desse artigo, e aí só, né, a gente não vai ter tanto tempo assim para fazer aquela leitura aprofundada, então eu peço para vocês focarem no título, questão de pesquisa, objetivo, método e forma de apresentação dos resultados, certo? Eu sei que pode parecer bem troncho, né, uma professora no grupo de pesquisa dizendo assim, não lê a introdução não, mas é só para a gente otimizar, certo?
o nosso tempo, que o nosso objetivo é entender a estrutura base, né? Então, o que influencia esse processo de definição. Então, eu vou pedir para vocês extraírem, dentro de uma leitura mais diretiva, o tema desse artigo, a questão de pesquisa, o objetivo, qual o tipo de pesquisa que foi feita e como que os resultados foram apresentados. Para isso, cada, né, grupo vai ter como é que fala, minha gente? Umas questões, um estudo dirigido, né, que vocês vão preenchendo, extraindo essas informações. E aí tem uma perguntinha sobre o tipo de pesquisa, se o autor ele traz um conceito. Então, essa perguntinha é para saber se no método ele traz uma citação sobre o que é aquela pesquisa ou não, certo? É só para isso. E na apresentação dos resultados, não é também para vocês, né, lerem, ele entrevistou 50 pessoas, tantos era do sexo masculino. Não, é só para vocês entenderem como que esses resultados estão apresentados. É em texto, usa figura, usa depoimento, usa gráfico, certo? É bem estrutural mesmo, certo? Então, como que isso foi delineado? Então, deixa eu só pegar esse link, eu vou colocar para vocês no chat. E aí, nesse link, vai ter os 3 artigos e os 3 Words para vocês. Vocês podem, inclusive, ir preenchendo online mesmo, certo? Transformar no Google Docs. Deixa eu dividir vocês em 3 salinhas, para que a gente possa fazer... Eu acho que se quiser pausar a gravação, que não, acho que fica legal. Ops. Voltou. Bom, gente, então, né, finalizado a conversa nos grupos, vamos agora compartilhar, né, o que cada grupo pôde extrair, né, dos artigos, para que a gente possa ir concluindo, né, como que se dá esse processo de definição e como que isso influencia, né, nos demais elementos da produção científica. Então, a gente vai pedir para cada grupo compartilhar, né, o resultado da discussão e o que vocês extraíram. Se vocês acharem melhor, a gente pode projetar, né, o instrumento, senão vocês podem só compartilhar mesmo, de forma oral. Então, vou pedir para o grupo da pesquisa Quant iniciar o que vocês conseguiram extrair. Se quiserem, eu posso projetar aqui. Professora, projeta, por favor, é melhor. Certo, João Pedro, vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui. Ops, foi demais. Prontinho. Alguém quer iniciar? Eu posso iniciar. Pode iniciar, Karine. Pronto, a gente ficou com o artigo Quant, né? Ele tem como título Avaliação da Cultura de Segurança do Paciente na Atenção Primária à Saúde. A gente colocou como tema Segurança do Paciente. Ele não apresentou questão de pesquisa, claramente, ele não cita lá a questão de pesquisa. Esse artigo ele tem como objetivo avaliar a percepção dos profissionais acerca da cultura da segurança do paciente na atenção primária à saúde. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O tipo de pesquisa é uma pesquisa quantitativa, transversal e descritiva do tipo survey. Não sei se eu falei certo não, gente, mas enfim. Quanto ao tipo de pesquisa, os autores apresentaram o conceito dessa tipologia, traz citação do que é esse tipo de pesquisa? Não, eles não trouxeram, eles simplesmente citaram que era uma pesquisa quantitativa, transversal e descritiva. Como os autores apresentaram os resultados? Os resultados eles apresentaram em texto e tabelas. No texto, eles trazem uma descrição mesmo dos achados. Ok, Karine, obrigada. Alguém mais do grupo? Podemos passar para o próximo? Podemos passar, né? Então, o grupo da pesquisa Quali, por gentileza. Pode apresentar, Pétala, por favor.
Sim, já está aqui, Michel. Show. Bom dia, pessoal. Ficamos com o título, o artigo qualitativo, intitulado Segurança do Paciente na Percepção da Enfermagem em Medicina e Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. O seu tema é segurança do paciente também, como questão de pesquisa, por tratar de um estudo qualitativo, né? A questão de pesquisa dele é como a segurança do paciente na percepção dos profissionais de enfermagem e medicina de unidades de terapia intensiva neonatal, como essa percepção quanto à segurança do paciente. O objetivo é descrever a segurança do paciente na percepção dos profissionais de enfermagem e medicina de UTIs NEO. O tipo de pesquisa é pesquisa descritiva, exploratória de natureza qualitativa. Ele também não faz uma citação explicando como é essa pesquisa descritiva e exploratória, mas ele traz que é baseado na análise temática de acordo com o Minayo e explica bem, né, como foi o instrumento de coleta de dados e a respectiva coleta, né. Sobre a apresentação dos resultados, ele divide as falas em 3 categorias e apresenta essas falas nessas 3 categorias e faz essa discussão de acordo com essas categorias, né, baseado nessas falas. E é isso. Obrigada, Michel. Vamos, então, ao grupo 3 da pesquisa mista, por gentileza. Olá, estão me escutando? Sim. Bom dia, gente. A gente ficou com o artigo intitulado Segurança do Paciente na Atenção Primária à Saúde, Estudo de Métodos Mistos. O tema é Segurança do Paciente na Atenção Primária à Saúde. A questão de pesquisa do artigo foi: qual é o conhecimento sobre segurança do paciente entre profissionais de saúde atuantes na atenção primária à saúde em um município do Rio Grande do Sul? Ele trouxe essa questão. O objetivo foi identificar o conhecimento de profissionais de saúde de uma estratégia de saúde da família sobre segurança do paciente e realizar intervenção educativa acerca do tema junto à equipe. Então, foi uma pesquisa de métodos mistos. Ele traz que é a pesquisa de métodos mistos, tanto no título como na metodologia, porém, não traz a definição do tipo de estudo, né? Que é a pergunta quanto ao tipo de pesquisa, se eles apresentaram o conceito. Não, eles apenas explicaram as etapas do estudo, né, que foi feito a etapa quant e a etapa quali, sendo que a quant foram em 2 momentos, um pré e um pós-teste, foram aplicados 2 questionários, e entre os 2 questionários foi feita a intervenção, que foi uma intervenção educativa, um seminário que foi apresentado, e aí, posteriormente, fizeram um grupo focal, que é a parte qualitativa, né, após a intervenção. Mas aí eles explicam bem as etapas, só que não conceituam o método, né? E aí, como os autores apresentaram os resultados, eles apresentaram por meio a parte quant, né, os resultados quantitativos, por meio de quadros e tabelas, com as frequências dos resultados dos questionários, e a parte qualitativa, a análise foi análise de conteúdo, e eles apresentaram textualmente com excertos, né, das falas provenientes do grupo focal, com esses profissionais. Obrigada, Renata. Bom, a gente poderia fazer várias discussões, né, dentro dessa pequena atividade, né, então, com relação aos verbos utilizados em cada objetivo, né, de cada estudo, eu chamo a atenção para vocês refletirem um pouquinho quanto que isso, né, o verbo que foi utilizado no quant, no quali, no misto, algumas palavras diferentes, então, por exemplo, ali no quali aparece a palavra percepção, né, então eles colocam descrever a segurança do paciente na percepção dos profissionais, várias, né, diferentes classificações, então aqui no quantitativo, uma pesquisa quantitativa, transversal e descritiva do tipo survey, no qualitativo, uma pesquisa descritiva, exploratória
exploratória do tipo qualitativo, e no misto, pesquisa de métodos mistos, né? Então, diferentes formas de se descrever tipos de pesquisa em cada um dos estudos. Um outro aspecto interessante é o tema era semelhante, né? Então, a gente, mais uma vez, né, traz a reflexão de que é possível, de um mesmo tema, de um mesmo, né, objeto de estudo, ter diferentes caminhos metodológicos que são influenciados em grande parte pela definição do objetivo, né? Então, para avaliar a percepção dos profissionais acerca da cultura de segurança do paciente na atenção primária, um estudo fez uma pesquisa quanti, o outro estudo fez uma pesquisa quali, utilizando a mesma nomenclatura. E para identificar o conhecimento dos profissionais, combinando duas etapas metodológicas, uma pesquisa de métodos mistos, né? E a última coisa que eu queria chamar a atenção é a forma de apresentação dos resultados, que eu acho que isso fica bem claro, né? Então, na pesquisa quanti, a gente tinha tabelas, né, textos descritivos. Se vocês escutarem algumas crianças gritando, são os meus vizinhos, certo? Não se assustem. No pesquisa qualitativa, a gente tinha depoimentos, né, a partir de categorias, e na pesquisa mista, se vocês notaram, havia a combinação dos outros dois tipos apresentados nos outros artigos, né? Então, tanto tabelas e quadros com aspectos mais, né, numéricos, mas também as falas de sujeitos, né? Então, a combinação das duas formas de apresentação dos resultados. Bom, para que isto, né? Para que essa etapa inicial, para exemplificar um pouco do que a gente vinha discutindo, né? E para que a gente tire algumas conclusões a partir desses resultados que foram apresentados. A primeira coisa, né, que eu gostaria de chamar a atenção é o fato, né? E aí a gente teve né, acho que nem pode ser chamado de amostra, a gente analisou 3 estudos, mas se vocês experimentarem digitar segurança do paciente no Google Escolar, não precisa ser uma base de dados, né, mais fechada, não. No Google Escolar, digitem segurança do paciente, vocês vão ver que vão vir estudos de diferentes tipos, e além de virem de diferentes tipos, se vocês experimentarem abrir os 10 primeiros artigos que vêm, cada um vai utilizar uma forma distinta de descrever o seu tipo de pesquisa, certo? Então, é descritiva, exploratória, de abordagem mista, é descritiva, transversal, com dados secundários. Então, vão vir várias e várias e várias nomenclaturas. Então, o que fica claro é que não há uma única classificação para as pesquisas. Isso daqui a gente pode afirmar sem nenhuma, né, chance de erro, né? Então, não há uma única classificação para as pesquisas. Cada livro de metodologia que vocês pegarem trará uma classificação distinta. E mesmo aqueles que trabalham com uma classificação semelhante, por exemplo, de acordo com o objetivo da pesquisa, é um tipo de classificação. Se vocês pegarem o livro de Gil, ele vai falar uma coisa. Se vocês pegarem o livro de Severino, ele vai falar outra coisa. Ele vai trazer subclassificações distintas. Então, isso nos diz que há uma divergência entre os autores, certo? Isso é um problema? Não tanto, né? Mas isso nos expõe uma fragilidade que a gente precisa contornar. Então, é óbvio que dentro de um artigo científico, a gente não consegue gastar meia página dizendo que tipo de pesquisa é aquele se propõe, né? Então, não é disso que estamos falando. Mas é relevante, sim, a gente descrever o referencial que utilizamos para dizer que aquela pesquisa é daquele tipo. O que é descrever o referencial utilizado? Simplesmente citar, certo? Então, o númerozinho ali citando, né? Então, trata-se de uma pesquisa descritiva. De acordo com quem? Com Gil, com Severino ou com outro autor? Cite o autor que você se embasou para descrever aquela tipologia de pesquisa. Isso é suficiente. Não precisa, dentro do artigo, dizer pesquisas descritivas são aquelas que... a gente usa essa definição mais detalhada quando é uma tipologia de pesquisa que ela não é tão frequente. Por exemplo, vivenciamos agora o processo de construção de análise de conceito.
E aí, de fato, é necessário que a gente descreva um pouco mais, porque isso não é algo tão conhecido, né? Mas, para esses referenciais que são mais abrangentes, né, não é necessário, né, ter essa descrição detalhada, mas, sem sombra de dúvidas, é relevante, sim, a gente se respaldar. Não é errado eu chamar de descritivo e Kirchner de exploratória, desde que eu me respalde em um autor que justifique essa minha escolha, certo? Então, não enlouqueçam tentando achar uma única classificação, isso não existe. Então, se respaldem em um autor, tá tudo certo. Essa seria a primeira grande coisa para a gente refletir. Segunda coisa, né, aquela provocação, existe pesquisador quanto e pesquisador quali? Sem sombra de dúvidas, as nossas experiências com a pesquisa, né, nos trazem conhecimentos relevantes, né, e posso dizer a vocês, por exemplo, que eu tenho mais facilidade de utilizar softwares de análise qualitativa e quando eu vou fazer algum teste estatístico, eu peço ajuda a um colega que tem mais conhecimento sobre isso. Mas o fato, né, de eu ter conhecimento sobre isso ou sobre aquilo não deve ser o motivo da escolha do tipo de pesquisa. Então, sem sombra de dúvidas, o tipo de pesquisa não é uma escolha de preferências do pesquisador, apesar de ser um aspecto importante, né? Então, não é que eu vou me aventurar aí e dizer que eu dou conta de todos os tipos de pesquisa. Por isso que estamos em um grupo de pesquisa, o espaço mais profícuo de produção científica, em que cada um tem habilidades distintas e a gente se ajuda, né? A ideia é essa, né? Então, quando eu não dou conta, que eu não tenho expertise naquela forma de análise de dados, que eu busque ajuda, mas que eu não deixe de fazê-lo porque eu nunca fiz, né? Se aquela análise é relevante para aquele objeto de estudo e para aquele objetivo. Então, múltiplas influências, sem sombra de dúvidas, mas destaco que a principal elemento que diz se uma pesquisa ela vai ser quanto e qual ou mista é o tema e o objetivo. Sem sombra de dúvidas, né? O tipo de pesquisa é uma consequência advinda do objetivo traçado. Para cada objetivo vai ter, né, meios diferentes de se alcançar aquele objetivo e precisa haver coerência entre eles, certo? Então, é importante também que a gente entenda que essas classificações, elas demandam até essas adequações em termos de vocabulário mesmo, né? Então, chamei a atenção para vocês dos verbos utilizados, né? Então, os verbos mais relacionados a pesquisas qualitativas serão diferentes dos verbos mais utilizados na pesquisa quantitativa, porque isso deve ter, né, um processo de coerência. E, por fim, né, destacar que procedimentos metodológicos bem descritos implicam em maior confiabilidade na pesquisa e replicabilidade, dois objetivos, né, primários da produção científica. Então, seriam 3 aspectos iniciais, né, importantes para a gente entender sobre a classificação. Não há uma única forma de classificar, é um processo de múltiplas influências em que a principal definição deve ser a partir do objetivo e que quanto, né, mais robusto esse método, mais confiável e replicável esse estudo será. E aí, gente, para assustar ou não, coloquei aí no slide algumas formas de se classificar as pesquisas. Algumas mesmo, porque tem várias outras possibilidades, certo? Então, como eu falei, cada livro, cada artigo, né, cada e-book, enfim, vai trazer uma forma distinta de se classificar as pesquisas. Então, a gente consegue classificar as pesquisas de acordo com o objetivo primário dela, né? E aí, a principal classificação que a gente vai conversar um pouquinho, a classificação de Gil, né? Exploratória, descritiva e explicativa. A classificação quanto à abordagem, né, que vai dizer muito respeito à forma como esses dados serão coletados e analisados, né, então a abordagem da pesquisa, com a subdivisão em pesquisas quantitativas, qualitativas e mistas, mas a gente tem outras formas também, inclusive nos artigos analisados apareceu algum desses outros, né, dessas outras nomenclaturas para se classificar as pesquisas. Então, por exemplo, quanto ao período de segmento do estudo, é uma foto ou é um vídeo, né? Eu tiro uma fotografia ou eu acompanho esses sujeitos?
Se eu tiro uma fotografia, eu estou falando de um estudo transversal. Se eu acompanho os sujeitos, eu estou falando de um estudo longitudinal. Se eu acompanho os sujeitos, eu acompanho de hoje para frente ou eu estou coletando dados de hoje para trás? Aí vai ter outra classificação, se é retrospectivo ou prospectivo. Quanto ao procedimento de coletas, aí é uma lista infindável, né? Se a gente imaginar que cada tipo de coleta poderia gerar uma nomenclatura, isso daí é uma lista infindável, inesgotável e que cada vez mais a gente adiciona elementos. Então, pesquisas bibliográficas, documentais, é um estudo de caso, é uma pesquisação, é uma pesquisa restaurativa, é uma pesquisa fotográfica, é fotovoz, né? Então, tem muitas formas de se classificar as pesquisas de acordo com os procedimentos de coleta. Uma apareceu, por exemplo, no artigo, acho que foi Quant, né? Uma pesquisa do tipo survey, né? Também é uma nomenclatura possível e que diz respeito a como que esses dados foram coletados. Outra forma de classificar, quanto à originalidade dos dados. Os dados são primários ou secundários? Primários, coletados da própria fonte, né? Em geral, os seres humanos, a gente coleta ali direto deles, eu entrevisto eles. Ou dados secundários, utilizando bases de dados, né? Alguém já coletou, tem uma base de dados e eu vou analisar a base de dados. Então, assim, é infindável, né? Infindável e isso não tem o objetivo de que a gente precise se aprofundar em todos os tipos de pesquisa. O objetivo dessa fala é, para cada nova pesquisa que a gente vai realizar, que a gente delineie um método, a gente vai precisar estudar, certo? E isso é para sempre, certo? Então, vocês docentes do Kaizen estudam metodologia? Muito, diariamente, né? Então, todo novo tipo de pesquisa, a gente se apropria desse tipo de pesquisa, certo? Então, não é um conhecimento que em uma tarde ou uma manhã a gente vai esgotar, certo? É algo que a gente vai sempre trabalhar. E aí eu sempre destaco esses dois primeiros, que eu acredito que eles são os mais utilizados, né? A pesquisa, a descrição quanto ao objetivo e quanto à abordagem. Então, basicamente, se a gente pegar, assim, 10 estudos, 8 vão usar essas duas nomenclaturas, né? Então, vocês viram que só a pesquisa de método misto não utilizou essas duas nomenclaturas combinadas, mas é muito comum e por isso que a gente resolveu destacá-las hoje, certo? Então, a primeira é quanto aos objetivos. Então, a pesquisa, né, a classificação das pesquisas quanto aos objetivos, a mais clássica é trazida por Antônio Carlos Gil, né? A gente disponibilizou o capítulo lá para vocês verem, do livro Como Elaborar Projetos de Pesquisa, né? A mais clássica, não é a única, certo? Se vocês pegarem outros livros, eles podem trazer combinações também desses elementos e algumas outras, né, nomenclaturas. Mas a mais clássica é a de Gil, e por isso que a gente trouxe. E aí ele classifica as pesquisas em 3 tipos: exploratória, descritiva e explicativa, certo? E vocês já devem ter notado que é muito comum a combinação dos 2 primeiros, né? A pesquisa exploratória, descritiva ou descritiva exploratória. Muito comum, né? A explicativa fica ali mais de ladinho, principalmente na nossa área, porque ainda é um tipo de pesquisa pouco explorado, né? Na área da saúde, sobretudo na enfermagem, né? A gente ainda tem muito a avançar com as pesquisas explicativas, entre parênteses, experimentais. São a mesma coisa, certo? É só uma forma de se chamar. Então, o que seria uma pesquisa exploratória, né? Na teoria, né, a pesquisa exploratória é aquela de adentrar em um campo desconhecido, digamos assim, né? Então, ela busca proporcionar essa maior familiaridade com o problema, é algo pouco estudado, né? É algo que vai ser explorado em teoria pela primeira vez, se é que isso é possível nos dias de hoje, estudar algo pela primeira vez, mas a pesquisa exploratória ele tem esse cunho mesmo de explorar o desconhecido ou aquilo que é pouco estudado, temas que são incipientes, né? Temas incipientemente tratados na literatura poderiam ter essa nomenclatura de pesquisas exploratórias. Por que a gente encontra muito pouco essa definição sozinha? Porque, de fato, eu acho que é corajoso você dizer que você está explorando um tema pela primeira vez, né? Você precisaria ter esgotado todas as bases de dados para dizer, olha, é uma pesquisa exploratória pura, né?
Então, em geral, a gente usa quando é para um tema pouco explorado mesmo, né? E dentro de uma visão, ou um tema pouco explorado, ou com uma metodologia inovadora, digamos assim, né? Isso também traria uma incipiência na sua característica. E é por esse motivo que a gente usa muito essa combinação exploratório-descritivo, né? Porque eu digo que o tema é incipiente, que é para buscar maior familiaridade, mas tem esse cunho descritivo, né? A maioria, grande maioria das nossas pesquisas são descritivas, né? Então, pesquisas descritivas é aquelas que descrevem fatos e fenômenos, né? Então, tem esse objetivo de ter essa descrição do objeto de estudo sem estabelecer relações de causa e efeito. Então, o descritivo é basicamente aquelas pesquisas que tiram fotografias de objetos de estudo em determinados locais. E a pesquisa descritiva, ela pode ser quanto, pode ser qual e pode ser mista, né? O que caracteriza ela, na verdade, é ter essa finalidade da descrição do objeto per si, sem estabelecer relações de causa e efeito, certo? Então, são pesquisas transversais, né? As pesquisas descritivas. E a pesquisa explicativa é aquela, né, que busca estabelecer relações de causa e efeito, busca identificar fatores que contribuam para a ocorrência de efeitos. Então, são as pesquisas do tipo experimental, certo? Então, nem todas as pesquisas são assim, porque são pesquisas que demandam um processo metodológico bem robusto e único, né? Então, é aquele tipo de pesquisa em que eu vou intervir ou analisar uma intervenção e verificar se isso, né, tem efeito na população estudada ou no objeto de estudo, né, que está sendo investigado. Então, as pesquisas explicativas necessariamente caminham para a abordagem quant, porque a forma de se estabelecer relações de causa e efeito é com estatística inferencial, certo? Espero que eu não tenha assustado vocês. A gente vai ter uma reunião só para discutir, né, pesquisa quant, mas só para já deixar aí de antemão que as pesquisas explicativas utilizam testes estatísticos para estabelecer relações de causa e efeito, certo? São pesquisas experimentais. Posso seguir? Acho que no final a gente abre, né, para discussões. Então, essa seria uma primeira classificação clássica, né? Mas, como disse para vocês, muito utilizada mais no contexto nacional, certo? É muito comum, em todos os artigos brasileiros, a gente, né, utilizar essa classificação. E a segunda classificação é quanto à abordagem, e essa, sim, é uma classificação universal, né, trabalhada, né, internacionalmente, que seria a classificação quanto à abordagem da pesquisa, que diz respeito tanto às concepções do pesquisador sobre o processo de pesquisa, e de forma mais operacional, diz respeito a como esses dados serão coletados e analisados. E a gente já, né, fez essa discussão. Como os dados serão coletados e analisados tem a ver com o objetivo da pesquisa, né? Então, se o meu objetivo é verificar a percepção de alguém sobre algum tema, é diferente de se o meu objetivo é mensurar o nível de alguma coisa em algumas pessoas. Então, o objetivo, né, tem a ver com a concepção, que tem a ver com os dados serão coletados e analisados, que tem tudo a ver como eles serão apresentados. É uma cascata, né, uma cascata de escolhas que gera consistência interna, né, nas nossas produções. O principal autor base, né, que traz essa discussão das abordagens, né, Creswell, ele tem um livro, né, sobre abordagens de pesquisa, esse quadrinho aí, né, desse livro, eu sei que está bem pequenininho, acho que eu coloquei ele maior, e a gente distribuiu, né, colocou lá no Google Classroom o artigo de Turato, né, que ele traz também um quadro bem interessante, né, comparando as abordagens, para que a gente, né, tenha essa concepção mais operacional do que seria cada abordagem de pesquisa.
Eu não vou trabalhar falar em detalhes sobre cada uma delas, porque a gente vai ter mais 2 reuniões, né? Uma sobre noções de pesquisa quantitativa e outra sobre noções de pesquisa qualitativa, para que a gente entenda mais na prática sobre o que seria cada uma dessas abordagens. Mas de uma forma extremamente simplista, entendam, extremamente simplista mesmo, certo? As abordagens quantitativas têm a ver com objetos de estudos mensuráveis, né? E aspectos que são mensuráveis, né? Que dizem respeito a esses levantamentos que vão culminar em números, em frequências. E não necessariamente, entendam, a coleta de dados vai ser um número, mas esse dado vai ser contabilizado ao final. Como assim? Eu fiquei confuso, né, agora. Imagine, se você perguntasse para todo mundo aqui do grupo de pesquisa, qual as formas que você utiliza para estudar, né? Como que você, quais os mecanismos que você usa para estudar? E aí a gente ia respondendo, eu utilizo marca-texto, eu utilizo post-it, eu faço fichamento, eu faço mapa mental. E pode ser que quando eu fosse analisar esses dados, eu só ia contar quantas vezes o mapa mental apareceu, quantas vezes o marca-texto apareceu. Então, mesmo que eu perguntei de forma aberta, a análise foi numérica. Ficou claro? Então, não é que... Porque há aquela associação, né? Que pesquisa quant é pesquisa com perguntas fechadas e pesquisa quali é com perguntas abertas. Nem sempre. Eu posso fazer uma pergunta aberta e fazer uma análise quantitativa, certo? Então, é muito mais como esse dado ele vai ser analisado, apresentado, do que como ele vai ser coletado, porque eu posso coletar tanto quanto quali com um formulário eletrônico, certo? Então, é importante que a gente faça essas diferenciações. Então, o quantitativo, ele tem esse objetivo da mensuração, né, da representatividade. Para isso, ele vai contar com cálculos amostrais, né, vai ter todo um procedimento aí de como escolher as pessoas que eu vou entrevistar, vai ter toda uma preocupação com quantas pessoas serão necessárias para ter representatividade daquela população. Tem 100% a ver com estatística, né? Ou descritiva ou inferencial. A forma clássica de se analisar, né, dados quantitativos é a estatística, né? É a ciência dos dados quantitativos, é a estatística, e ela vai ter essa subdivisão entre descritiva e inferencial. Por sua vez, os dados qualitativos, de forma bem simplista, mais uma vez, vão ter a ver com objetos de estudo mais baseados na subjetividade, na percepção, na compreensão, né, dos sujeitos, né, em como que eles estão inseridos dentro daquele objeto, quais são as suas vivências, quais são os seus elementos históricos, sociais, enfim. Então, vai ter a ver, né, com essas questões que dizem respeito à percepção, né, do ser humano, né, ou das coletividades também. Isso também é possível. E aí, né, a forma de se analisar esses dados vai ser essa valorização dos discursos, né? Então, em geral, a gente tem a maioria das pesquisas qualitativas baseadas na análise de discursos, né, de depoimentos, de falas, mas não se limita a isso, né? Se tem um campo de pesquisa em constante evolução hoje em dia, é a pesquisa qualitativa. Então, coletas por fotos, coletas por desenhos, coletas por fóruns, coletas por vídeo. Então, para a pesquisa qualitativa, importa saber, por exemplo, que Kirchner está com a mão no queixo. Isso já me diz alguma coisa, certo? Então, todos esses aspectos não verbais de coleta do sujeito, de percepção, de representações, de sentimentos, são objetos de estudo da pesquisa qualitativa. E o nosso futuro, espero, né, é cada vez mais superar essa dualidade e caminhar para as abordagens mistas, que também não é que elas sejam melhores ou piores, certo? Não cometam, né, o erro simplista de querer comparar as abordagens em termos de uma é melhor, outra pior.
Eu acho que já fica bem claro que uma é adequada para um objeto e outra é adequada para outro, né? Então, essa é a forma de classificação. E a abordagem de métodos mistos, né, seria a combinação, né, de abordagens quantitativas ou qualitativas. Isso pode ser feito de diferentes maneiras, né? Então, o estudo, acho que os meninos analisaram, primeiro eles coletaram quanto e depois foi quali, acho que foi isto, né? E aí eles combinaram esses dados dentro de uma coisa que a gente chama de triangulação de dados, né? Então, eu analiso os dados olhando para as duas abordagens. E há várias formas de classificação, né? Então, eu posso coletar primeiro quali, depois quant, ou primeiro quant, depois quali, enfim, há diferentes formas de classificação também. E eles são utilizados dentro de uma perspectiva para objetos de estudo complexos que demandam múltiplos olhares, certo? Tanto o aspecto mais mensurável quanto o aspecto mais da percepção. Então, é uma combinação em prol de objetos de estudo que demandam os dois olhares, certo? Basicamente, seria isto. Mas, né, teremos aí mais 2 encontros ainda esse semestre, para que a gente possa discutir um pouquinho mais em profundidade essas abordagens, porque, sem sombra de dúvidas, eu acredito que é a classificação da pesquisa que não pode faltar, certo? Vocês poderiam me perguntar, Pétala, dentro daquela tabelinha lá da classificação, objetivo, abordagem, tipo de dado, forma de coleta, originalidade, eu preciso encaixar o meu estudo em todos os quadrinhos? Não precisa, certo? Você não precisa escrever um parágrafo de classificação, porque se você quiser, dá. Né? Então, a pesquisa descritiva, qualitativa, transversal, survey, dados primários. Olha, se você quiser, você vai, viu? Você vai mesmo. Não é necessário, certo? O que precisa é que seja representativo e, para mim, particularmente, Pétala falando agora, a que não pode faltar é a abordagem, porque a abordagem, ela representa muito, né, dentro de como que esse dado ele foi coletado, analisado e se está coerente com seu objetivo. Então, enquanto, né, orientadora e revisora de produções científicas, para mim, esse dado, qual é a sua abordagem, ele é um dos mais importantes dentro da sua classificação das pesquisas, porque ele vai ser responsável por grande parte da coerência dessa produção em toda a sua trajetória, desde a concepção até como esses dados foram apresentados e discutidos, né? Porque a forma de discussão dos dados também, né, sofre grande influência da abordagem que foi escolhida, né, que foi definida para aquela pesquisa, certo? Eu acho que era isto, né? E aí lembrar, né, que dentro, onde que essa informação aparece na nossa produção? No método, né? Então, essa informação, ela vai ser a primeira linha de qualquer método, né? Então, qual tipo de pesquisa? Então, lembrar, né, que os nossos métodos, eles precisam ter 6 informações básicas, né? A gente já discutiu isso aqui no grupo. Então, eu preciso dizer qual o tipo de pesquisa, onde ela foi feita, quem participou, como os dados foram coletados, como foram analisados e apresentar, né, os aspectos éticos da pesquisa. Então, hoje a gente falou um pouquinho, né, sobre tipo de pesquisa, e o quanto que esse tipo de pesquisa vai ter total influência na definição da população, amostra ou sujeitos, até na forma como a gente vai chamar essas pessoas, né? Se é a amostra ou se são sujeitos, isso também muda. E vai ter total influência sobre como os dados serão coletados e analisados. E esse será o tema dos nossos próximos, né, encontros. Então, nas pesquisas quant, como que eu coleto, como que eu analiso e como que eu defino, né, a população. Nas pesquisas quali, então, esses 3 quadrinhos aí marcados em cores diferentes, eles têm total influência sobre a abordagem que foi delineada para aquela pesquisa. Então, hoje a gente conversou sobre o primeiro quadrinho, mas entendam, ele respinga em todos os outros, né? E uma boa pesquisa tem uma coerência entre estes elementos. Eu acho que era isto, né? Eu sei que é muita informação, mas a gente passaria agora, então, para o debate, né? Para a gente conversar um pouquinho mais sobre esses aspectos. Obrigada, gente.
Eu não estou com a minha mãozinha aqui habilitada, por isso que eu vou já... já fui atrevida e já abri o microfone. Parabéns, Pétala, né? Mais uma vez, assim, de forma muito didática, apresentar uma temática complexa, né? E muito relevante. A gente estava até conversando que é uma daquelas temáticas que a gente precisa revisitar constantemente, né? Porque vocês viram que são múltiplas as classificações, não há uma convergência entre os autores, né? E, por vezes, a gente identifica, né, muito incoerências lá no método. Quando a gente está lendo um artigo, por exemplo, eu já peguei artigo que dizia que o estudo era misto, tinha uma abordagem mista. E quando você ia avaliar os resultados, na verdade, o que os autores fizeram foi traçar o perfil dos sujeitos, e aí, né, teve uma abordagem, na verdade, qualitativa. Então, a compreensão, né, conceitual desses tipos de classificação permite, né, que a gente tenha essa percepção que, por exemplo, um estudo misto, né, porque eu vou ter números, estatísticas e uma parte de transcrição, não é isso, é algo muito mais amplo, né? Então, eu acho, assim, não tenho muita consideração a fazer, foi completo, né? Os próximos momentos a gente vai aprofundar mais um pouquinho, mas eu destaco a relevância da gente sempre estar revisitando mesmo essa temática. E parabenizar, Petra, foi ótima essa conversa. Só comentar, de fato, que assim, muito relevante, né? Eu não quero dar spoiler, né, dos próximos encontros, mas sem sombra de dúvida, não é porque tem número que é quanto e não é porque tem depoimento que é quali, né? E não é porque tem número e depoimento que é misto, né? Porque há também uma concepção um pouco simplista sobre o que é uma pesquisa mista, né? Como se eu só tivesse um dado quanto e um dado quali e apresentasse ali os dois sem fazer de fato, né, essa triangulação, né, essa análise combinada dos dados. Então a gente também precisa se apropriar muito bem, né, para não reproduzir essas afirmações, né? Não precisa fechar, estava vendo Agatha. A gente precisa, né, ter muito cuidado, né, com esses aspectos também para não ter essa visão simplista, né? E, sobretudo, não cair naquela armadilha das comparações, né, em termos de melhor, pior, mas sim da adequação do que é coerente. Acho que Cris está com a mão levantada. Não, só parabenizar, Pétala, é realmente muito empolgante ver você falando sobre a pesquisa, né? E cada vez mais a gente aprende realmente sobre os métodos de uma forma geral. Eu fiz uma série de anotações aqui que eu vou levar para a vida e com certeza nos próximos encontros também. Então, só parabenizar também. E citar um exemplo que agora, nesse período, nós estamos fazendo uma pesquisa com formulário eletrônico. E nesse mesmo formulário eletrônico, eu estou utilizando um instrumento que eu sempre utilizei de forma presencial, que é um instrumento de mensuração de sinais e sintomas, e ele foi, vamos dizer assim, como não é adaptado, é só transposto realmente para o formulário eletrônico. E eu fiquei em várias dúvidas nas formas que eu ia conseguir analisar e tudo, mas está dando certo. Enfim, o que eu queria dizer é que nesse mesmo formulário eletrônico tem tanto uma pesquisa, vamos dizer assim, qualitativa, uma pesquisa aberta das impressões dos sujeitos sobre o estresse no ambiente de trabalho, como também tem são dois instrumentos fechados que foram transpostos para lá de mensuração desses dados. Então, em um único formulário tem as duas pesquisas. E cada vez mais, né, a gente bate nessa tecla. Temos sempre que estar estudando metodologia, porque as formas de pesquisa, elas não param, né? E aí, por exemplo, esse instrumento que eu sempre utilizo foi transposto, eu precisei revisitar e estudar novamente para saber como era que ia ser as formas de análise. E parabéns mais uma vez. A gente tem Lanúzia e Miriam. Olá, bom dia, estão me ouvindo? Então, também queria parabenizar a explanação de Pétala, metodologicamente muito didática, né, como sempre, com começo, meio e fim, então fica claro.
Importante também, né? A gente está revisitando, a gente se imede, né? E começa a se debruçar sobre um tipo, né, de abordagem e acaba por não, né, ter uma leitura muito aprofundada sobre as demais. A gente estava até conversando, né? Eita, pesquisa explicativa, nunca mais eu vi, porque a maioria dos estudos, principalmente na área da enfermagem, a gente vê estudo descritivo exploratório, então é importante que a gente esteja revisitando sempre a base da base, que é nessa classificação e abordagem. Mas aí eu só queria pontuar uma coisa que eu achei interessante, porque raramente eu tenho visto artigos quantitativos que objetivam avaliar a percepção. Né? Eu achei tão diferente, tão... Na verdade, uma vez eu enviei um artigo para uma revista e o parecer que eu recebi foi assim: todos os autores do artigo são enfermeiros. Como que vocês vão avaliar a percepção, se a percepção só deveria ser avaliada pelo psicólogo? Achei super estranho esse parecer. Mas, né, e aí tinha toda uma explicação de que percepção necessitava de um estudo que era da área da psicologia. Foi um parecer único que nunca se repetiu. Outros artigos que eu enviei foram, né, publicados com né, com esse objetivo de compreender a percepção. Mas avaliar a percepção eu nunca tinha visto num estudo quantitativo e transversal. Foi a primeira vez, eu vou até ler, ler o artigo inteiro para entendê-lo. E só mais um ponto, né? Embora a gente não, né, a gente não deve se classificar enquanto um pesquisador quanto um pesquisador quali, porque a gente precisa aprender sobre um todo, né? Mas eu acho que há uma afinidade de leitura. Muito antes da gente entender o que é a pesquisa, eu recordo muito, na época da graduação, havia artigos que eu gostava de ler, mesmo que eu não lesse o método, eu gostava de ver como era a discussão, e eram sempre qualitativos. Os temas, os objetos, as questões norteadoras, e aí não é que a gente, né, se classifique como pesquisador quanto ou qual, mas a nossa área de interesse acaba nos encaminhando para isso. Era só essa reflexão, né? Parabenizar como sempre, né? Fica redundante sobre suas apresentações. Só comentar antes de Miriam e Theo falarem, de fato, tem a ver com essa afinidade porque é o objeto de estudo, né? Então, o nosso objeto de estudo, ele perpassa abordagens, né? Então, a abordagem, ela tem muito a ver com essa concepção filosófica também. Então, por isso que é um processo de múltiplas influências. Quando eu provoco essa questão de não se limitar a isso, é sobretudo dentro da crítica de futuros orientadores, por exemplo, que aqui estamos num grupo de pesquisa querendo que todo mundo, né, alcance o nível da orientação também, não sejam aquele orientador que poda o estudante porque você nunca fez aquele tipo de pesquisa, né? Porque nós nunca somos seres acabados e não é nenhuma vergonha ou diminuição se a gente nunca fez uma pesquisa daquele tipo, né? Eu acho que a maturidade do pesquisador está no fato de que, sim, vamos estudar e vamos realizar se esse é o nosso interesse de pesquisa, de realização. E para isso estão as parcerias, né? E cada vez mais a gente tem conseguido também otimizar parcerias interinstitucionais, né? E inclusive de alguns métodos específicos. Então, por exemplo, dentro da abordagem Quali, eu nunca trabalhei com teoria das representações sociais, então para mim seria um aspecto muito difícil, né? Mas que certamente eu poderia buscar, né, colegas que trariam também essa parceria dentro de co-orientações, enfim. Então, é muito mais de que essa definição não seja uma limitação. Mas, sem sombra de dúvidas, nós temos afinidades e isso representa a nossa vivência, a nossa caminhada dentro da nossa profissão, e isso é comum, né, e até é relevante de ser destacado, né, porque as nossas vivências, elas nos formam, né, e o fato de eu ter tido experiências com alguns softwares, por exemplo, isso traz alguns conhecimentos específicos, enfim, mas só dentro dessa perspectiva de que isso não seja uma limitação. Só um ponto, desculpa, né, porque a Miriam vai falar, mas isso, do orientador ele ser libertador, né, e um agregador, porque às vezes a gente acaba se
nem se identificando com a pesquisa, mas se obrigando a fazê-la e permanecendo fazendo, principalmente aquele discente que fica iniciação científica com o mesmo professor, e se o professor orientador não for libertador, aí fica, né? Iniciação científica no mestrado, no doutorado, trabalhando praticamente a mesma coisa eternamente, né? Quando a gente pensa que ele deve aprender outras coisas. Eu incentivo muito as pessoas que eu oriento trabalharem com os professores também, né? Para aprender, me ensinar também, eu acho uma troca muito rica. Miriam? Olá, bom dia a todos. Eu sou suspeita para falar, né, porque eu fui orientada por Pétala, mas a apresentação maravilhosa, parabéns, assim, resgatou muito do que eu vivi quando eu fui escrever meu TCC, quando eu fui desenvolver, até hoje, quando eu tento fazer qualquer pesquisa, mesmo na minha área de atuação, quando eu preciso desenvolver qualquer processo de trabalho, eu resgato muito esse processo que a gente fez, né, ao longo do caminho que eu percorri na graduação. E, assim, a visão que eu tenho é que a problemática que a gente vai abordar em busca da resposta é que vai nortear o caminho para o tipo de pesquisa que tem que ser estudado, né? Que a gente tem que desenvolver, na verdade. Então, assim, eu tive essa visão porque eu fui orientada por você, né? E você me abriu esse leque, mas que a princípio eu tinha também um pezinho mais na pesquisa quali. Eu achava que o quant não era para mim, eu achava que era muito difícil. E eu fui ver que não, que ao inserir o problema e aquilo que eu quero responder é que eu preciso delimitar, né? Qual o tipo de estudo que será melhor. Porque não é a minha visão, é a subjetividade do processo que vai fazer com que eu responda esses questionamentos que vão aparecendo, e a gente tem que tentar mostrar isso, né, para quem está lendo, de uma forma bastante clara. Então, assim, é a minha visão, né, ao longo desse processo que eu aprendi. Hoje em dia eu quebro muito isso, eu acho tão importante a pesquisa mista quanto a quantitativa, não acho só a quali, mas eu sempre tenho, né, eu tento nortear isso de uma forma que eu consiga desenvolver um estudo baseado nessa realidade, entendeu? E responder conforme o que o problema está me apresentando, e não conforme o que eu acho que eu tenho mais facilidade de trabalhar, um exemplo, com quali do que com quant, entendeu? Mesmo sabendo que eu possa ter outras problemáticas e conseguir, assim, não conseguir responder tudo, ter que pedir ajuda, Pétala, eu não estou tão bem nisso, porque faz parte, né, do processo, é isso que faz a gente ser pesquisador, ir atrás, né, desenvolver outros mecanismos para a gente compreender das nossas limitações e aprimorar isso sempre em busca do conhecimento. É isso. Perfeito, Miriam. Bela síntese. Acho que é isto. Eu vi umas mãos levantando e baixando. Theo, Michel, não sei se desistiram. Vou falar, Michel. Michel já disse que foi sem querer. Ah, tá. Mas vocês praticamente vocês abordaram, acho que muitas coisas que eu tinha pensado em comentar, e eu acho que isso salutar, importante já ter surgido aqui, né, que eu ia comentar sobre um ponto que a Luísa colocou aqui, eu achei muito interessante, que ela colocou o orientador enquanto alguém que liberta o aluno, né? E, né, então, discutindo a questão do quant ou do quali, né, o quanto, né, é importante, e aí a discussão sobre se você tem dúvida, você nunca vai ser detentor daquilo, de todo saber. É por isso que a gente está aqui no grupo, né, como foi colocado, por isso que a gente está aqui no grupo, é por isso que a gente se junta, e é por isso que a gente tenta se desenvolver, um ajudando o outro, naquilo que a gente não tem expertise, né? Então, sempre buscar, sempre conhecer novamente, né, os tipos de pesquisa, como fazer, o que tem de novo, né? Porque a gente também não pode nem parar no tempo, né? Eu acho que a pesquisa evolui muito e a gente, né, precisa estar acompanhando, né? E muitas vezes as pesquisas crescem em um ritmo exponencial e nós crescemos num ritmo diferente, né? Porque a gente não tem como se apropriar de tudo, né? Então, é importante a gente sempre estar revisitando, sempre estar buscando aquilo que é novo. E eu acredito que hoje, consolidando um pouco do que a gente já viu desde a produção, iniciando com esse momento de hoje, eu acredito que para muitos de vocês que entraram aqui hoje, isso já deve ter trazido, assim,
eu acredito que foi um ganho muito grande, né, para muitos aqui que estavam curiosos sobre o grupo de pesquisa, discussão dentro do grupo de pesquisa, o que é que eu vou fazer? Será que eu vou aprender alguma coisa? Né? Será que, como será? Eu acredito que vocês hoje já devem perceber, né, como que isso ele acaba sendo proveitoso. Eu digo isso porque não só como um membro que ajudou as meninas a fundar o grupo de pesquisa, mas como aprendiz mesmo, né? Toda vez que eu venho para aqui, para que qualquer um de vocês coloca alguma coisa, sinto que estou aprendendo alguma coisa, né, para acrescentar no meu repertório. E inclusive, eu ia também exemplificar, assim como o Cris fez, recentemente tem um aluno que a gente conversando sobre decidir qual método utilizar, né, qual a metodologia utilizar, qual o método, a partir do questionamento de pesquisa dele, que passou por todo esse processo, e ele definiu, né, a gente conversou, e antes dele também escolher uma definição, foi preciso que eu explicasse ambos os métodos, né? Claro que eu não deixei uma coisa aberta, porque também eu não ia ajudar aquele, né, aquele aluno. E aí a gente, né, explicou a possibilidade daquelas duas. E agora que ele escolheu aquele que eu tenho menos habilidade entre os dois, né? Eu disse, ótimo, e fui bem sincero com ele. Eu tenho menos habilidade nesse, mas eu conheço gente que tem muito mais habilidade. Vamos recorrer a esse povo. Você já sabe que eu estou falando de vocês, né? Enfim, então, então assim, é importante também, acho que nesse processo de escolha de um método, de definição, de entender todos esses passos técnicos que Pétala trouxe para a gente, que são importantíssimos, mas essa abertura, esse diálogo com o orientador, né, ele é muito importante, principalmente para as pessoas que estão aqui e que pensam aí em seguir tanto daqui a pouco em novas pesquisas, em especializações, em mestrado, doutorado, como também daqui a pouco como orientadores. É isso. Eu acho que é isso, né, Kisna? Podemos só alguns informes, né, finais. Nosso próximo encontro síncrono, né? Ou encontro síncrono. Estou pensamento nos componentes curriculares. Nossa próxima reunião vai ocorrer no dia 30/7. Anotem aí. A princípio, né, o planejamento é o relato, né, da construção e submissão dos artigos, né, que vocês viram sobre análise de conceito, certo? Então, dia 30/7. Na semana desse dia, a gente vai estar mandando o link, né, como a gente fez por e-mail, o link da reunião. Mas lembrando que o cronograma completo já está lá no Google Sala de Aula, certo? Pronto, só esse informe também final. E outra coisa, né, Theo? Estaremos atualizando o diretório, certo? Então, as pessoas que entraram recentemente, né, e que tiveram a frequência conforme o nosso regimento, a gente vai estar inserindo também no diretório. Acho que é isso. E a nossa foto final, né? Vou encerrar aqui. Fotógrafo, por favor. Acho que sou eu a fotógrafa.